Hoje no programa 9 Minutos, uma conversa com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo, CREA, o engenheiro agrônomo Helder Carnielli. Presidente, o senhor assumiu o CREA, está digamos assim, caminhando para metade do seu primeiro ano de mandato, do mandato de 3 anos. Esse CREA que o senhor encontrou, acha que há correções de rumo a fazer, elegeu novas prioridades? Quais são os seus planos? Nós temos 150 dias de mandato. Esses 150 dias foram utilizados para fazer correções administrativas, correções de ações que foram muito importantes para botar a casa no lugar. Fizemos um acerto de casa. Nós temos muita coisa a se fazer, a se construir com a sociedade, com os profissionais, e foram para isso que nós fomos eleitos. Nós estamos no momento agora de iniciarmos uma discussão com a sociedade, com os profissionais, com as entidades que compõem o sistema, para fazer um planejamento de diretrizes, de ações e colocar o CREA, o Conselho Regional, que é o maior conselho do país e é o maior conselho do Estado do Espírito Santo. Nós temos 28 mil profissionais, está a serviço da sociedade, porque a finalidade do Conselho é proteger a sociedade e fiscalizar o exercício profissional. Nós podemos fazer muito mais do que isso. Nós temos muito mais a oferecer com a inteligência que está lá composta daqueles profissionais. Nós podemos enriquecer e ajudar muitos governos, quer eles municipais, estaduais, naquilo que é tangível para fazer as políticas públicas, que é tão carente nas áreas de infraestrutura desse Estado. Nós não temos um Estado do Espírito Santo com o pouco desenvolvimento que tem, com a carência, com a deficiência de infraestrutura tão grande. Eu acho que não tem um Estado na federação com os mesmos problemas do Espírito Santo. Então, o Conselho pode ajudar muito e tem uma competência muito forte a respeito, a par da situação que ocorre no seu dia a dia. Eu acho que o Conselho vai entrar na sua principal matriz, que é a matriz do conhecimento. O Conselho pontuava muito na matriz política. Hoje não. Nós vamos de acordo com a Lei 5.194, que a principal matriz é o conhecimento. Nós vamos botar no trilho do conhecimento, tirar esse amparato, essa capa ideológica que cobria aquele sistema por muitos anos. Nós vamos botar o sistema voltado para servir a sociedade, voltado para servir os profissionais, voltado para servir as instituições de ensino, voltado para servir as escolas, enfim, é isso aí que nós temos que fazer. É muita coisa que nós temos para fazer para a sociedade e os membros daquele conselho. Como se diz hoje, espírito republicano, né? Dentro da visão republicana. Da res pública, da coisa pública. Da coisa pública. Agora, a entidade é uma instância técnica e consultiva, exatamente por aquilo que o senhor falou, para ela deter um capital intelectual muito grande. Vocês têm sido consultados nessas condições? Obras públicas, claro. Perícias para ente público, estudos sobre áreas de risco? São novos desafios na área, tanto na parte de fiscalização do exercício profissional, como fomentadores de políticas públicas. Não vou dividir por partes. Sim. Nós estamos acabando de formatar um convênio com o Ministério Público do Espírito Santo, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, para fiscalizar obras públicas. A gente imagina que aquela casa, o Tribunal de Contas, e apesar que é um apêndice, né, é um órgão de decisão finalística da Justiça, mas é um apêndice, o Tribunal de Contas, está querendo buscar aos profissionais dos conselhos uma leitura técnica das obras, uma transparência das obras que são realizadas nos diversos rincões do Estado do Espírito Santo, quer ela municipal, quer ela estadual. Então, o Conselho, em parceria com as suas entidades, com as escolas, poderá e muito contribuir junto ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, dando todo o amparato técnico-científico nas análises das obras para ver se houve ou não houve desvio público naquele momento. É um desafio que até então ninguém teve coragem de fazer. E nós vamos fazer. Nós estamos desenvolvendo também a engenharia social, que se discutia muito no Conselho e até então nunca se botou em prática. Nós, recentemente, acabamos de fazer um convênio com o município de Pedro Canário,
com o Wilson Fiorotti, que é o prefeito. É o município que tem menor índice de desenvolvimento humano, menor IDH do Estado, e colocamos em prática as ações simples que vai beneficiar comunidades inteiras. O governo entrou com recurso, nós entramos com as inteligências, ele entrou com a infraestrutura de pagar umas horas técnicas para o profissional fazer uma elaboração. Por exemplo, numa obra que ficava 1.500.000, executar, fazer um projeto executivo, fica 6% a 8% desse valor. Iria gastar 90, 80 mil, não vai gastar nem 8 mil. Então, isso aí é muito importante no momento de transformação e fazer chegar os investimentos nessas áreas carentes. Nós estamos desenvolvendo uma outra questão que é muito importante. Nós estamos procurando o Ministério Público Federal, em conjunto com a Delegacia Regional do Trabalho e a Polícia Federal, para ver essas situações dos estrangeiros técnicos e engenheiros que estão atuando de forma irregular no país. A gente tem notícia que só no ano passado entraram mais de 1.800 pessoas. A gente vai apurar isso com a polícia e fazer com que esses profissionais se regulamentem aqui, ou então dar o mesmo princípio da reciprocidade nos seus países de origem. Isso também é um desafio para o Conselho, nós vamos buscar isso daí. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo, o CREA, o engenheiro agrônomo Helder Carnielli. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo, o CREA, o engenheiro Helder Carnielli. Presidente, você mencionou aí o arco de atuação que já está sendo colocado de uma maneira assim inédita, porque até então o CREA não vinha se ocupando disso. Mas tem outras áreas ainda passíveis de, ou pelo menos que parecem inscritas numa agenda sua de presidente, que é exatamente as inspeções dos prédios, condição de marquise, essas áreas de risco, mapeamento, identificação dos potenciais riscos, porque às vezes tem situações se repetindo anualmente. Quer dizer, a própria tragédia em si já era uma advertência, ela não é tratada como tal. Eu vou fazer um pequeno esclarecimento para chegar no foco do problema. Eu acho que é no país inteiro que se trabalha a política desse país dessa forma que a gente vai levantar. É muito comum as secretarias municipais, estaduais serem ocupadas, as secretarias de obras, enfim, as secretarias que usam a tecnologia ser ocupadas, às vezes, por pessoas políticas, por indicação política. Talvez o grande erro começa aí, a grande discussão dos erros que a gente vem cometendo em todos os locais no Brasil. Não é todas as prefeituras ou os governos que usam a inteligência formatada, que usam a inteligência que foram o pessoal formado, um técnico com especialização específica em cada secretaria, com certeza vai ter mais sucesso. Então, esse daí talvez é o grande problema. E as políticas, por que nós temos essas áreas de risco todo ano se repetindo, gastando milhões e milhões de reais, desmobilizando essas áreas nessas épocas de sinistros, que são pontuais, quer na área de vaza, quer na áreas onde tem deslizamento de terra, ou seja, que tenham chuvas torrenciais e, consequentemente, provocam deslizamento, soterrando famílias. E essa situação se torna quase corriqueira ano a ano por falta de planejamento. Falta os governos planejar as expansões, queira na área urbana, até a ocupação de uso solo específico na área rural. Então, o que falta é planejamento agrícola. E o profissional mais capaz disso é o engenheiro. Nós temos essa quantidade de engenheiros que não são aproveitados nos devidos cargos e, por uma indicação política, às vezes deixa a desejar que uma situação dessa passa a ser corriqueira na sociedade, no dia a dia, ano a ano, acontecendo os mesmos sinistros. Isso é uma situação muito grave. Então, nós vamos atuar junto aos governos, fazer o mapeamento das áreas de risco, fazer esse mapeamento da área junto com a Secretaria e a Defesa Civil, entendeu? Para que possamos, a longo prazo, que se não se corrija a pouco prazo, possa amenizar essas situações. Presidente, tem havido um reiterado alerta
sobre o iminente apagão de mão de obra. Apagão é falta de profissional qualificado para suprir as demandas de mão de obra que está se ameaçando, está se acenando para esses 100 bilhões de investimento que deverão aportar no Espírito Santo nos próximos anos. Como é que o senhor vê essa questão da formação profissional? Essa situação também é uma situação que às vezes não vai condizer com a verdade que deveria ser contada à população. Digamos, hoje as universidades, entre o Espírito Santo, temos 28 mil profissionais. O IFES, as universidades, as privadas, as escolas, as faculdades públicas, têm aumentado a oferta de profissionais. É um pouco meio sinistro, mas é o sentimento que a gente tem, essa abertura de profissionais que estão vindo trabalhar de outro país é por questão salarial. Tá? É por questão salarial, né? Porque profissional nós temos no mercado. O que precisa, talvez, é aumentar a oferta e só ir às universidades e às escolas e ofertar esses profissionais. Tanto que essas escolas não aumentam porque não tem essa demanda. Então, essa questão de vir profissionais de fora, nós temos que combater e nós vamos combater, esclarecer a sociedade que estão tomando emprego de profissionais. Então, essas pessoas têm que estar regulamentadas no nosso conselho. Ou então que se faça a mesma política do país de origem, o pedido é reciprocidade. É muito difícil ter um brasileiro trabalhando em qualquer parte do mundo com as mesmas regalias, com as mesmas leis aqui, lá no país de origem dele. Essa pessoa tem que vir cá, tem que submeter às mesmas leis. Então, isso aí é um desafio que nós vamos procurar, nós vamos trabalhar pontualmente, junto com o Ministério Público Federal, nós estamos buscando a Polícia Federal, a Delegacia Regional do Trabalho, para esclarecer e tomar as ações necessárias. Estou sabendo que a presidente também fez um pronunciamento de criar um facilitador. Isso. Eu acho que ela está indo na contramão da história e da inteligência nacional. Agora, no nosso caso específico aqui, presidente, não vamos falar de importação de mão de obra de outros países, não, vamos falar de importação de mão de obra de outros estados. Eu não estou questionando o direito constitucional das pessoas se deslocarem dentro do país. Mas na medida que a gente vai ter, se a gente tiver que importar engenheiro para poder cuidar de obra nossa de outros estados, nós estamos gerando então os postos de trabalho que a gente não precisa, né? Porque vão estar trazendo gente de fora. Obviamente. Obviamente, né? Obviamente. Em nome desse desenvolvimento, estamos surgindo aí São Pedro, está surgindo Terra Vermelha, está surgindo Fio Rosa. O Espírito Santo se encontra os bolsões de pobreza atuais em função de mau planejamento feito. Exatamente. Do desenvolvimento que foram feitos na década de 70. O desenvolvimento industrial da década de 70, com a vinda da Aracruz, com a vinda da CST, da Vale, depois da Samarco, depois que terminou essas indústrias, ficaram os bolsões de pobreza nessas periferias dessas cidades. Não foi feito um planejamento adequado, não reciclou esse cidadão que deveria ter um acesso à informação, à educação, e agora nós vamos talvez incorrer no mesmo erro, novamente, criando novos bolsões de pobreza para uma nova geração no futuro tentar desmistificar e acertar esse problema. Eu acho que falta planejamento. Eu tenho muito medo desse planejamento que acontece de um ano, de virar de ano para o outro. As coisas têm que ser feitas gradativamente. O senhor está lembrando bem. Agora essa ameaça roda Anchieta e Guarapari, para ficarmos só no sul do estado, né? Essa ameaça está rodando, Anchieta e Guarapari. Bom, o nosso tempo está encerrado, agora tem uma última pergunta para fazer para o senhor, é o seguinte. A atuação do CREA, porque essencialmente ele pode assumir essa dimensão republicana de interagir com a sociedade, inclusive provendo com a expertise dele apoio para a sociedade nas demandas técnicas da sociedade, mas ele essencialmente ele fiscaliza o exercício regular da profissão. A atuação do CREA hoje está sendo suficiente para garantir esse exercício correto da profissão? Não. Nós temos muito que avançar nessa área também. Como você falou, o principal foco do Conselho é fiscalizar o exercício profissional, além de proteger a sociedade. Mas nós podemos contribuir muito mais. Mas a nossa infraestrutura interna, ela deixa muito a desejar. Hoje nós precisamos fazer o concurso, nós estamos implantando o plano de cargos e salários, entendeu? Para você ter uma ideia,
o Espírito Santo tira aproximadamente 105 mil ARTs por ano, dados do ano passado. Então, são 105 mil vistorias que nós temos que ir nesses locais verificar se essas obras estão sendo executadas. E isso que a gente apura. Você imagina a clandestinidade. Nós temos situações muito adversas que são nessas áreas de pobreza. Nós precisamos regulamentar esse cidadão que tem sua casa. Mas nós temos dois grandes problemas. Construção de baixa qualidade e áreas que não têm registro, ou seja, são áreas invadidas, não têm sua escritura própria. Então, eu acho que o Conselho tem que fazer muito mais, e nós temos consciência disso, é por isso que é um desafio permanente, e eu gosto desse desafio, porque eu acho que é a contribuição que a gente pode levar para a sociedade, algo que mais à frente vai regulamentar a vida dessas pessoas. E é por aí que nós estamos trabalhando. Muito grato, presidente, pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Obrigado por estar aqui. Em 9 minutos, a presença do presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Espírito Santo, CREA, o engenheiro agrônomo Helder Carnielli. Até já. Sou passageiro.